Bom dia, irmãos. Tudo bom com todos? Hoje estamos dentro de um estudo que vai ser feito com base neste texto que a gente leu, no texto de Marcos, capítulo 15, do versículo 33 ao versículo 41. Nós vamos tratar um pouquinho sobre o aspecto da angústia do nosso Senhor Jesus. E ele vai, essa aula ela vai trazer para a gente algumas pontuações com relação a alguns acontecimentos que a gente vai poder observar nesse texto. E de antemão, eu já adianto para os irmãos que o fato dos irmãos estarem nessa aula não substitui os irmãos estarem aqui no domingo que vem para escutar a pregação de Marcos, capítulo 15, versículo 33 a 41. Né? A pregação é uma coisa e essa aula aqui é outra coisa. Então, uma coisa não substitui a outra, porém, e com toda certeza, elas se complementam. E nós vamos ter a oportunidade de estudar este texto 2 domingos seguidos, hoje pela manhã e domingo que vem, no culto à noite, na pregação do pastor Lucas. Então, neste estudo de hoje, nós vamos focar um pouquinho, né, neste texto, como eu falei, e nós vamos entender um pouco. Nessa aula eu vou tentar mostrar para os irmãos que o nosso entendimento de alguns detalhes da experiência do Senhor Jesus na cruz nos faz entender melhor o quão majestoso foi o próprio Filho de Deus ter morrido na cruz. Então nós vamos observar, nós vamos olhar, nós vamos reparar um pouquinho para algumas pontuações relacionadas a este texto, algumas pontuações nós iremos fazer deste texto para que a gente possa entender melhor o quão majestoso foi o próprio Filho de Deus ter feito tudo aquilo por nós. E nós vamos reparar neste texto que o nosso Deus inspirou a Marcos para que ele pudesse escrever de forma um tanto quanto dramática e um tanto quanto divina. E quando eu falo na questão dramática, eu não estou falando de uma forma pejorativa, não é de uma forma ruim, mas sim de uma forma boa. Né? Foram vários aspectos na escrita dos evangelhos que consegue mostrar para nós o quão grandioso foi aquele momento, também o quão inspirador foi aquele momento, também o quão difícil e angustiante foi aquele momento, e hoje nós vamos pontuar exatamente a questão da angústia. E para facilitar, nós iremos estudar, talvez, se o controle funcionar, a gente vai conseguir estudar melhor. Nós vamos estudar hoje este texto e nós vamos estudar ele em 4 partes, mas não necessariamente nós vamos dividi-lo em 4 partes. A primeira parte do nosso estudo a gente vai ver o uso que Deus faz da divina pontuação. Deus está com letra minúscula aqui, é sem querer, viu, gente? É erro de digitação. Isso a gente vai analisar o texto como um todo, as pontuações divinas de Deus nesse texto. Depois nós vamos estudar a pontuação dramática do texto, a pontuação da dignidade e a pontuação da demonstração e declaração de Deus neste texto. E vamos começar o nosso estudo, como está ali a primeira parte, o uso que Deus faz da divina pontuação. Como que Deus pontuou e inspirou Marcos a pontuar cada coisa importante daquele acontecimento, para que a gente pudesse ter, até os dias de hoje, até pelo futuro e no passado também, para que a gente pudesse ter claro e vívido o que aconteceu ali naquele lugar. Então, de cara, o acontecimento na cruz, obviamente, ele é recheado de profundo significado. E, obviamente, ele tem uma rica... Esse momento ele tem uma rica mensagem doutrinária. E este texto ele canaliza para as nossas mentes este comunicado, tanto vívido quanto espiritual, e esse comunicado ele vem direto dos céus.
É uma mensagem pontuada de maneira precisa e poderosa por Deus, assegurando que, ao escutar esta mensagem, a gente possa ter o maior impacto sobre as nossas almas e sobre as nossas vidas. Por quê? Porque com uma boa pontuação, gente, e com a lógica e com o ritmo do texto, fica sempre mais fácil da gente compreender, né, com entusiasmo, fica muito mais fácil a gente aprender e fica muito mais fácil de comprometer os leitores com aquilo que está sendo escrito. Então é importante que os relatos eles sejam feitos de forma muito bem estruturada, para que a gente possa entender exatamente a mensagem que quer ser passada. Vamos ver isso de forma macro. A gente estudou ano passado a Bíblia de forma panorâmica e a gente viu que a Bíblia, como um todo, ela é muito bem estruturada para que a gente possa ter uma visão de toda a história e para que toda a história relatada neste livro aponte para apenas um momento, né? Aponte para Cristo. Um momento não, para uma pessoa, para uma figura, que aponte para o Verbo, que aponte para Cristo. Então, toda a Bíblia, de forma macro, ela é estruturada dessa forma. E o nosso entendimento é muito mais fácil e muito mais facilitado ao nosso entendimento, porque ela é muito bem estruturada e escrita de forma que nós, seres humanos, possamos entendê-la. Então, quando um texto é escrito dessa forma, isso traz para a gente entusiasmo, traz para a gente envolvimento, traz para a gente um compromisso com o texto, porque nós estamos envolvidos e entendendo o que está sendo falado e a mensagem que está sendo passada. E do mesmo modo, Deus nos dá a mensagem da cruz, de maneira maravilhosa, impressionante, de maneira adequadamente viva, e é isso que a gente vê nesse texto. Ele faz isso por meio de uma pontuação divina, de forma habilidosa, de forma cuidadosa. Isso é, o uso de um detalhamento doutrinário e uma dramatização para envolver as mentes e tocar as almas com a mensagem da cruz, tudo isso se faz revelado de forma importante para a beleza e glória do próprio Cristo. Então é importante a gente se atentar para esses aspectos que muitas vezes as narrativas nos trazem. E se nós queremos ver Jesus em seu momento, em seu melhor momento, como o Senhor da angústia, nós precisamos vê-lo na cruz do Calvário, onde ele conheceu o mais alto grau de dificuldade. Essa dificuldade, gente, foi uma dificuldade de tamanha magnitude emocional e também espiritual que nós nunca vamos compreender. A gente consegue ver, saber o que aconteceu, né? Algumas pessoas viram mesmo, né, no olho nu. Nós conseguimos, entre aspas, compreender tudo o que aconteceu, mas, entre aspas, a gente também não consegue compreender tudo o que aconteceu. Nós não somos capazes de compreender de forma completa o quão difícil emocionalmente e espiritualmente foi aquele momento para Jesus. E foi uma dificuldade tão profunda e tão extrema em sua manifestação que qualquer outro homem que tivesse passado por aquilo ali teria sido completamente quebrado, completamente destruído. Qualquer homem menor que Jesus Cristo, menor que o Filho de Deus encarnado, não teria conseguido passar por aquele momento e por tudo aquilo que Jesus passou. Ele conheceu o ódio de um mundo que desejava ardentemente a sua morte. Ele passou pela angústia e o esforço de cada vez mais suportar tudo o que estava acontecendo durante os seus últimos momentos na Terra. E todos esses momentos foram completamente angustiantes. E o próprio texto, ele nos traz explicações dessa angústia. Vamos ler alguns textos? A gente já leu em alguns domingos à noite, mas vamos lá, vamos repeti-los. Abre em Marcos 14:33 e lê, por favor. Vamos observar um pouco o quão angustiante foi para Jesus os seus últimos momentos aqui na terra. Na terra antes da crucificação.
ele começou a sentir-se tomado de pavor e angústia. O próprio texto ele relata para a gente o quão angustiante foram aqueles momentos. A espera, ele sabia o que aconteceria, ele estava se preparando para o que ia acontecer. Inclusive, levou consigo alguns dos seus amigos, né, para poder orar e ajudar. E, como a gente já viu nas pregações do pastor, alguns não ajudaram muito, né? Não conseguiram nem ficar acordados para orar com Cristo. Mas momentos de pavor, de angústia, momentos angustiantes. Sua experiência foi a de sentir profundo aflito e muito atormentado ele estava enquanto as horas passavam rumo ao que aconteceria. E essas horas, gente, eram horas de trevas. E mais trevas ainda iriam vir. Pouco tempo depois deste momento ali no Getsêmani. Ele também explora e expõe o seu emocional com muita honestidade. Alguém leu o versículo 34 do mesmo capítulo 14. Uma honestidade total. A minha alma está profundamente triste até a morte. Vocês imaginam o quão dramático é isso? E mais uma vez, gente, não use o termo dramático do lado pejorativo, mas sim do lado correto. Vocês imaginam o drama que Jesus estava passando ao ponto do próprio Filho de Deus falar: a minha alma está profundamente triste até a morte? Há um cálice a ser bebido. E esse cálice é um cálice da indignação de Deus contra o pecado. E Jesus sabia que ele beberia. E ele estava angustiado por tudo que ele iria passar, ao ponto dele mesmo dizer: estou triste até a morte. Em termos de sua experiência de angústia, nós vamos ver que cada vez mais Cristo engolia o seu ser. Pensem nas acusações que ele suportou diante de alguns juízes. A gente viu isso no domingo passado, no culto à noite. Pense que eram pessoas que deveriam ser honestas, objetivas e imparciais, e elas estavam sendo tudo menos honestas, objetivas e imparciais na hora de condenar ao nosso Cristo. E como eles fizeram uso também de testemunhas falsas contra Jesus. Pense em todo aquele emaranhado que foi se mostrando e acontecendo em volta da pessoa de Jesus. Pensem nas consequências de considerá-lo culpado de blasfêmia pelo Sinédrio. Pense nele apanhando, pense nele sendo humilhado, pense nele carregando a cruz. Pense em todos esses momentos. E agora pense, ele sabia que tudo isso ia acontecer. Olha o tamanho da angústia pela qual o nosso Senhor passou. Marcos 14, 64 e 65 fala exatamente dessas coisas, né, que aconteceram com Jesus. E certamente o mundo perverso já tinha feito bastante para expressar seu ódio contra Jesus. Era uma rejeição totalmente perversa, era uma rejeição completa, era uma rejeição determinada, era uma rejeição daqueles que deveriam aceitar a Jesus e que o rejeitaram. A Bíblia diz que Cristo ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. E quão angustiante deve ser isso? Imagina, você chega no Natal na sua família, vai comemorar o Natal em família, e aí você chega lá, e ao invés dos seus te receberem, os seus vão brigar com você, gritar com você, um ou outro vai te dar uma bofetada na cara, e, sei lá, te mandar embora. Não vou nem dizer te matar, não, porque é muito, né? Mas te manda embora. Fala: você não é bem-vindo aqui, não, sai fora. Imagina o quão angustiante você ficaria, o quão angustiado você ficaria. E Jesus, ele veio e os seus não o receberam. É uma rejeição completa, gente. E lembre-se do que eu falei no começo da lição. Se queremos ver Jesus em seu melhor momento, como o verdadeiro Senhor da angústia, então nós precisamos vê-lo em seus últimos momentos na cruz do Calvário, porque ali foi onde a maior angústia aconteceu. E ao vê-lo lá,
é absolutamente essencial que nós prestemos muita atenção ao uso da pontuação divina por Deus registrada em Marcos, nesse trecho, do versículo 33 ao versículo 41, em sua determinação de nos passar uma mensagem que nos transmitisse o real significado da cruz do Calvário. Então vamos considerar mais alguns pontos, né? Vamos analisar mais algumas questões em volta desse texto. Vamos ler Marcos 15, versículo 34, vamos ler todos juntos. Aqui nós vamos observar a pontuação de drama. Vamos ler? Espera aí. 34, leiamos. A hora nona, clamou Jesus em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Existiu aqui, gente, claramente um efeito dramático. Por quê? Nesse período, nesse exato momento, era dia e o dia se tornou noite. O momento em que a cruz e a área ao seu redor, inesperadamente, foram banhadas de escuridão, uma escuridão misteriosa, esse momento foi um momento de pontuação de espanto sobrenatural. Esse momento ele aconteceu para que as pessoas pudessem realmente, de forma visível, se espantarem com o que estava acontecendo. E pode ter certeza que muitas das pessoas que estavam ali ficaram angustiadas, porque não é normal que isso aconteça, né? O dia se tornar em trevas. E se a gente fizer um comparativo de acontecimentos, o que aconteceu no nascimento de Jesus? No nascimento de Jesus, 33 anos antes deste momento, à meia-noite, no nascimento de Jesus, durante o período da noite, tinham anjos cantando, tinha luz, tinha música, tinha todo um clima de festividade, de alegria, né, acontecendo ali naquela estrebaria. Só que agora era o contrário. Agora, ao meio-dia, na morte de Jesus, o momento mais forte da passagem de Jesus pela terra, nós temos a ausência de anjos cantando, nós temos uma profunda escuridão, silêncio, a terra tremendo e diversas coisas acontecendo, e nenhuma dessas coisas que estava acontecendo demonstrava nenhuma felicidade pelo que estava ocorrendo. É completamente oposto ao que aconteceu quando Jesus nasceu. E esse contraste ele é surpreendente, né? No seu nascimento foi marcado por uma celebração celestial e a sua morte foi marcada por um luto celestial. E essa é a pontuação dramática que este versículo traz para este texto. De fato, revelando o mais profundo pesar pelo pecado e pela perversidade do mundo, e, portanto, a necessidade da morte do amado Filho de Deus, conforme está escrito lá em Amós, a pontuação da escuridão dramática traz para a gente a revelação que Deus queria trazer para aquele momento. Deus estava emitindo um alerta simbólico para que aqueles que, em nome de um mundo decaído, tinham perseguido Jesus até a cruz. Deus estava mostrando para aquelas pessoas que, olha o que vocês fizeram. Olha a consequência do que vocês fizeram. O alerta na cruz de Jesus, explicitado por Deus com a pontuação da escuridão, faz com que o pecador saiba que virá o dia em que ele conhecerá o juízo de Deus sobre os seus pecados, que sua salvação e a segurança de sua alma dependerá fortemente de desfrutar da cobertura do sangue de Jesus, que é o último cordeiro pascal. E é para que isso aconteça, precisa haver fé em Jesus, fé em sua obra redentora sobre a cruz. Sem isso, a parte do pecador será somente escuridão e maldição eterna. Isso a gente vê escrito lá em Judas 13. Aquele momento que Deus criou com todos estes símbolos visuais que Deus fez naquele momento, no momento da morte de Jesus, mostra para o homem pecador que sem Jesus Cristo todos estão
na escuridão. Não há luz sem Jesus. E a pontuação de Deus destaca a mensagem pertinente da cruz. O juízo está vindo e a humanidade precisa estar preparada. É fato também que na escuridão e abandono, em nenhum momento Jesus voltou-se contra Deus com raiva ou petulância. E isso é importante a gente também pontuar, irmãos. Ele nunca perdeu sua confiança em Deus. A verdade é que o seu grito ali, até dramático, deu expressão à amplificação e deu uma amplitude à confiança que ele sentia em Deus, a confiança que ele tinha em seu coração. Vocês conseguem ouvir o que Deus está dizendo na mensagem dele da cruz? Vocês conseguem entender o que Jesus fez e qual é a mensagem que ele passa na cruz? Como cristãos, a gente precisa ter isso bem claro, irmãos, em nossa mente. E a gente precisa ter bem claro até porque quando a gente sai a pregar o evangelho, o que precisa sempre ser pontuado é o plano da salvação. E a obra de Jesus na cruz, ela precisa sempre ser proclamada por nós. Então a gente precisa compreender e a gente precisa entender o que aconteceu na cruz. Na cruz, Deus diz que nós devemos aprender com seu Filho amado e nos apegar à confiança nos momentos mais difíceis da vida. Jesus, ele não deixou de confiar no Pai dele. Firmemente, Jesus confiou em seu Pai Celestial. Mesmo em momentos de abandono, ele sabia sem erro que ainda era o amado de Deus. Aquele que depois de ter feito a obra que tinha sido confiada a ele, aquele que deixou o Pai satisfeito por ter ido até o fim na obra que foi confiada a ele. E ele confiava em Deus. E ele sabia que Deus não ia o abandonar. E em meio a essa enorme provação, sua confiança também era enorme. Então ele dominou este momento de maior estresse e maior angústia e nos deu um exemplo de como a gente deve lidar no nosso dia a dia e na nossa vida. E nós devemos aprender com esse exemplo. Há horas e momentos que, por coisas muito menores, a gente tem a sensação de que Deus nos abandonou. E o exemplo da cruz, ele é um exemplo fortíssimo para que a gente possa entender que não há angústia humana maior do que a angústia que o Filho do Homem passou. E ele continuou a confiar em Deus. Então nós devemos continuar a confiar em Deus. Nós devemos nos espelhar em Deus, em Jesus. Nós devemos nos espelhar em Jesus. Nós devemos nos espelhar na confiança que ele tem em Deus. E esses momentos eles chegam de várias formas, irmãos. Pode ser por uma enfermidade. A gente já falou diversas vezes sobre essas questões aqui. Aflições, algum cansaço, alguma batalha da vida, alguma experiência, problemas financeiros, problemas de relacionamento, problemas de termos que lidar com a nossa própria insensatez e com as consequências das nossas próprias decisões. E, por vezes, a gente se vê meio perdido e a gente começa a desacreditar em Deus. E tudo isso acontece para nos dar lições importantes. E a lição é que, no devido tempo, Deus vai cumprir o seu propósito. E tudo está debaixo dos propósitos de Deus. Então, nós devemos confiar em Deus, assim como o seu Filho confiou no Pai. Se por um lado nós sentimos o drama em nossas vidas, por outro, nós também não devemos ceder ao desespero frente a essas angústias e frente às angústias das nossas vidas. Não podemos ser tolos a ponto de nos imaginar sem esperança. Não podemos ser tolos ao ponto de pensarmos que nunca mais conheceremos a ajuda e as bênçãos e as graças derramadas sobre nossa vida por Deus. Esse pensamento ele só vai enfraquecendo o nosso espiritual. Esses pensamentos só vão nos deixando emocionalmente amargos e amargurados com Deus. E não é bom que isso aconteça. É bom que a gente confie em Deus. E ao contrário destes pensamentos amargurados, nós fazemos melhor quando nós buscamos a Deus.
e em confiança a Deus. Nos lançamos em seus cuidados, quando nós mostramos que estamos aceitando o desenvolvimento de sua providência em nossa vida, apesar dos tempos de desafios e dificuldades, quando nós buscamos conhecer cada dia mais a Deus, quando nós buscamos estar reunidos aprendendo mais de Deus, ou quando nós buscamos sozinhos estarmos aprendendo mais de Deus e buscando sempre a Deus. Nas trevas da vida, ou quando nos sentirmos perdidos ou abandonados por qualquer motivo, nós devemos sempre clamar aos céus, com esperança viva e confiante. Precisamos dizer: meu Deus, eu olho para ti e para mais ninguém. Nós temos que aprender com o nosso Senhor Jesus e confiarmos em nosso Deus. Em momentos de escuridão e abandono, também devemos fazer como o salmista Davi, Salmo 42, 11. Alguém abre e lê, por favor. Salmo 42, versículo 11. Em momentos de escuridão, faz bem a gente lembrar de textos como esse. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Por que está abatida minha alma? Temos que nos questionar com relação a essas coisas. Por que estamos tão perturbados e, por vezes, com coisas bem simples, a gente acaba ficando perturbado? Não, nós não devemos nos perturbar. O que não significa que nós não devemos dar importância aos problemas, irmãos. Entenda o que eu estou falando. Nós estamos falando aqui sobre confiança em Deus e não sobre a questão de não lidarmos com os nossos problemas. A questão aqui é não nos desesperarmos frente aos problemas a ponto de achar que o nosso Deus nos abandonou, né? E o texto e a aula ela segue. Presbítero Rafael. Essa parte do vinho com mirra, vamos lá, me dá uma sensação de, em momentos de dificuldade e angústia, você pega um atalho para resolver os seus problemas. Por quê? Porque Jesus ele sabia o que ia acontecer. Ele sabia que ele ia passar por todos esses sofrimentos e que era assim que iria acontecer. Mas ele não fez uso de nenhum atalho. Então, assim, de nenhum tipo de coisa que pudesse, né, facilitar para ele aquilo que ele teria que viver, aquilo que ele teria que passar. Não sei se é uma aplicação correta, mas às vezes pode ser aplicado até para o nosso dia a dia. Por exemplo, nós temos um negócio. Eu sei algumas dificuldades que a gente tem, por exemplo, com cargas tributárias no Brasil. Mas eu vou pegar um atalho aqui, diminuir, pagando meia nota fiscal, pegando alguns atalhos para diminuir a minha angústia. Então, eu não sei se é uma aplicação correta. Se for muito errado, o pastor pode me corrigir, que está tranquilo. Mas eu acho que serve também até como esse tipo de ensino, né? Na angústia, tome cuidado com as decisões que você toma. Confie em Deus. Não vá pegar nenhum tipo de atalho ou fazer nenhum tipo de coisa que não está prevista ou que você não possa fazer, né? Porque você vai estar não confiando em Deus dessa forma. Você vai deixar a sua confiança em Deus e tentar, como homem, dar um jeitinho. Resolver lá de um jeitinho mais fácil, que por vezes às vezes, não vai ser nem o jeito correto. Então, tem talvez esse tipo de aplicação também, né? Ele sabia a angústia que ele passaria, que a angústia dele só ia aumentar, mas ele sabia o que ele tinha que fazer e ele confiava em Deus. E ele foi até o fim, né? E isso é bem importante. E passou confiando em Deus, que é o ponto da nossa aula
de hoje. E uma outra pontuação que a gente vai estudar um pouco, irmãos, é sobre a questão da dignidade, do comportamento de Jesus em meio a todo este drama da falsa acusação. Vamos ler versículo 35, 36 e 37? Alguns dos que ali estavam ouvindo isto, podemos ler juntos, irmãos. Leiamos. Alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: vede, chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. Alguns dos que ouviram o seu clamor, frente ao abandono, argumentaram o seguinte: ele está chamando pelo profeta Elias. Ele está chamando pelo profeta Elias para que Elias possa ajudá-lo. Por que disso? Existia na época uma crença de que Elias ele tinha um papel de santo protetor daqueles que sofrem e também daqueles que precisam de resgate. Isso era comum na época. Eles acharem que Elias ele tinha este papel. Então, quando algumas pessoas estavam em situações de perigo, eles clamavam pela proteção de Elias, que Elias pudesse proteger eles. Muito parecido com o que acontece numa certa religião, né, irmãos? Onde existem vários santos, e lá você pede para cada santo cuida de uma área da vida, né? Um é do protetor, o outro é das finanças, o outro é do amor, e vai por aí afora. Era mais ou menos isso que acontecia aqui. Eles tinham na figura de Elias uma idolatria relacionada ao fato de que Elias ele era o santo protetor dos sofredores e daqueles que precisavam ser resgatados. Então eles fizeram uma piada à custa de Jesus. Quando eles, de propósito, interpretaram erroneamente a utilização da palavra Eloi, eles falaram que Jesus estava chamando a Elias. E então, eles estavam dizendo que Jesus não estava clamando a Deus, mas estava clamando a um profeta. Quer dizer, uma pessoa menor, né, uma figura menor, com menos poder, com menos capacidade de intervir ali naquele momento, e que este grito era direcionado a Elias e não direcionado a Deus, o que faz com que, mais uma vez, a gente tenha certeza de quão caçoado Jesus foi e de quão desprezado foi os ensinamentos de Jesus, porque Jesus não ensinou ninguém a seguir nenhum homem. Jesus ensinou as pessoas a seguirem a Deus e a Ele como Filho de Deus e como o próprio Deus encarnado. E se nós seguirmos os relatos históricos, nós temos também a pontuação dramática com relação ao que Jesus fala. No momento em que ele dá um brado, lá em João diz que brado foi esse. Ele fala, está consumado. E quando Jesus fala, está consumado, e quando Jesus clama a Deus e não a Elias, como as pessoas estavam falando aqui, e diz que tudo está consumado, essa expressão, ela não sinaliza fraqueza ou derrota, como alguns podem imaginar. Ele não está falando como se estivesse dando testemunho de que tinha sido espancado pelas forças que o atacaram, o pregaram na cruz, zombaram dele, o assistiram morrer, e aí acabou, e ele não pôde fazer mais nada, e ele morreu mesmo, e não tinha nada que ele pudesse fazer. Não é isso que esse grito está consumado significa. A sua mensagem não era de que ele tinha sido destruído pelos seus inimigos. A verdade é que o seu grito tinha tanto vitalidade quanto vigor espiritual. Pois ao dizer em alto bom som essas palavras, ele testemunha para todos que ali estão que a sua missão tinha acabado. Mas ela tinha acabado não de forma mal sucedida, mas de forma bem sucedida. E apesar de todos os sinais ali parecerem o contrário, né, ele estava longe de conhecer a profundidade da experiência de uma derrota. Como a gente estudou e falou, e o pastor comentou, ele carregou sobre si todos os pecados. E ele passou por todos esses momentos e todas essas angústias para que os nossos pecados fossem perdoados. Então não há uma derrota
há uma vitória. Muitas vezes a gente entende que o ponto máximo, né, da missão da vinda de Cristo à Terra é o nascimento dele, né? A gente fica todo feliz, todo empolgado, é Natal, alegria, a gente monta presépio, faz aquilo tudo que a gente faz no Natal, e aí quando chega na Páscoa dá um pouco de sensação para a gente de que, nossa, aqui foi o ponto mais baixo, né? Ele morreu, foi surrado, né? Passou por vários problemas, via sacra e tudo mais. Não, irmãos, a cruz é o ponto máximo da caminhada de Jesus aqui na Terra. O está consumado é um grito não é um grito de eu estou acabado, é um grito de que a minha obra terminou e eu consegui completar ela sem fracasso. Tudo que o Pai me pediu e que Ele confiou a mim, eu vim e eu fiz. E tudo que foi determinado para que eu fizesse, eu fiz. E tudo que estava profetizado para que se cumprisse em mim, se cumpriu. Então, não é um brado de derrota, é um brado de vitória. E a gente, por vezes, a gente se confunde nisso, né? Nossa, mas ele morreu e agora, né? O que fazer? Os discípulos fizeram isso. Quando Jesus morreu, eles deveriam, né, já saber que em 3 dias, né, que Jesus ele ressuscitaria. Mas o que eles fizeram? Se perderam e se espalharam, né? E ficaram perdidos frente àquele momento e tudo aquilo que aconteceu. Mas tudo aquilo que aconteceu sem fracasso. E aconteceu porque o Pai confiou ao seu Filho a obra, e essa obra foi feita. Ele veio dar glória, incumbido por Deus de uma obra grandiosa, e essa obra é a obra da salvação. Era uma obra que só ele podia realizar, e precisava de seu compromisso integral, desde os seus primeiros anos, inclusive. Ele passou toda a vida servindo com gentileza ao Pai Celeste, e, em última análise, no tempo perfeito, né, do reino celestial, ele também dedicou-se a abençoar e a salvar a humanidade. E foi isso que ele fez na cruz. E como está escrito lá em João 4,34, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A cruz é a realização da obra que Deus confiou a Jesus Cristo. E está explicado lá em João 6 também, versículo 38 e 40. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Claramente, Jesus era um homem em uma missão de salvamento. E ele sabia que, ao pagar o resgate, com o seu sacrifício, o sacrifício de sua vida pelos pecados dos homens, todas as profecias do Antigo Testamento relacionadas à sua obra salvadora, a obra do Messias, elas teriam cumprimento exato e completo no próprio Senhor Jesus. E por isso a gente vê que ele é o Salvador prometido, que está lá em Gênesis 3,15, que derrotou o diabo. Ele é aquele de quem Miqueias falou, cujas origens são desde os tempos antigos, desde a antiguidade. Ele também é aquele que detém os títulos Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, como está escrito lá em Isaías. E ele também foi, em cumprimento às profecias de Isaías, aquele que foi ferido e machucado quando tomou sobre si os pecados de muitos e fez intercessão pelos transgressores. Ele os curou e o seu sofrimento seria sobrenatural, além da nossa compreensão. Esse versículo de Isaías 53 acho que é o mais comentado, né, desse ano, tanto nas pregações quanto nas lições. Tudo que Jesus veio fazer como um modo de serviço sagrado a Deus para a salvação dos perdidos foi maravilhosamente bem sucedido. E depois de observar todo esse discurso da cruz e a utilização por Deus de uma pontuação de drama e dignidade, mostrando a nós tudo o que aconteceu ali, nós precisamos concluir observando também as demonstrações e as declarações de Deus neste momento.
Vamos lá, use a sua imaginação agora. Imagina que você está lá na Sexta-feira Santa, lá naquele momentinho, mas você não está lá vendo Jesus na cruz. Você está lá dentro do templo e lá fora Jesus já está na cruz, já está preso na cruz, quase morrendo. Ainda não morreu. E você está ali olhando, vendo o véu. Depois do véu tem um caminho para os santos dos santos, para a presença simbólica de Deus. E esse caminho ele está impedido, né? A gente já estudou ano passado nas aulas de que as pessoas não podiam passar daquele véu para dentro do Santo dos Santos, né? Está impedida a passagem ali para dentro. Por quê? Porque somos pecadores. E você não experimenta passar por este véu, porque se você passar, você vai encontrar a morte sob o juízo sagrado de Deus. Entrar naquele lugar, naquele solo sagrado, sem ser convidado, seria um ato de arrogância e rebeldia, merecedor da mais severa punição, a própria morte. E era isso que acontecia, e a gente viu isso em algumas aulas no ano passado. E a mensagem daquele véu ali no santuário, ela é alta e ela é bem clara. Não há acesso, permaneça do seu lado. Você não pode pisar aqui dentro. E aí você ouve um grito bem distante, um grito que você nunca ouviu antes. E neste mesmo momento a terra começa a tremer. E houve um impressionante barulho da terra tremendo, das rochas partindo, como está escrito lá em Marcos 27, e diante de seus olhos algo começa a acontecer. O véu ele começa a se rasgar. Mas ele não rasga de forma qualquer. Ele rasga de uma forma surpreendente, inesperada e também inexplicável. Ele rasgou sozinho, de cima para baixo. E você começa a sentir que Deus está falando na linguagem dramática do céu. Mas o que ele está dizendo? E de repente você entende o que ele está dizendo. O véu está aberto. Um véu rasgado pela mão invisível do próprio Deus. E agora, em resposta à morte expiatória de Jesus Cristo, há uma nova mensagem muito clara e muito maravilhosa sendo declarada de modo glorioso, com aquele pequeno símbolo do véu sendo rasgado. E essa mensagem é acesso. Por um incrível e imerecido ato de graça, Deus abriu o caminho para homens e mulheres entrarem em sua presença. O véu da separação ele não existe mais. Deus o rasgou em resposta à morte expiatória e sacrificial do seu Filho Jesus. Agora nós temos livre acesso a Deus. E isso só aconteceu e só acontece por causa da obra expiatória do nosso Senhor Jesus. Jesus se ofereceu na cruz como sacrifício supremo pelo pecado. E no momento em que seu corpo foi rasgado pela morte, Deus rasgou o véu do santuário, mostrando para nós que nós temos agora o livre acesso, que o Cordeiro perfeito foi sacrificado, e esse sacrifício é completo, e a gente não teria mais que fazer sacrifícios, como as pessoas faziam antes apontando para Cristo. Agora tem Cristo, e o acesso agora é livre ao nosso Senhor Deus. Então, Deus queria deixar os pecadores sem dúvida, e queria deixar aquelas pessoas sem dúvida nenhuma de qual era a verdadeira mensagem através da morte de Cristo. E essa mensagem é: somente por Jesus vocês têm acesso a mim. Para entrar na presença salvadora de Deus, tem que ser por meio de Cristo. Não há outro caminho sobre o sol para a presença de Deus, o nosso Todo-Poderoso. Vamos abrir nossas Bíblias? João 14, 6. Quem achar, lê, por favor. Essa é a mensagem, irmãos, salvadora que Deus tem para nós. Sem o meu Filho Jesus Cristo, não há caminho até mim. Não há outro intercessor. Não há outra forma da humanidade pecadora ter a salvação. Deus criou um Salvador para a humanidade, e esse Salvador é Cristo. E ao lado da cruz, o centurião estava lá, a gente leu no texto. O que o centurião fez? Ele
falou verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Essa mensagem do centurião, ela foi proclamada sem obrigação. Ela partiu do seu coração e da sua mente. E ela fez isso por pura providência de Deus, e ele fez isso só pela providência de Deus. Porque Deus colocou ali naquele local uma pessoa que iria falar em alto e bom som, verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Apesar de todos aqueles outros não terem acreditado que Jesus era Filho de Deus. E para concluir, irmãos, Jesus foi o Senhor da angústia em sua vida, quando a enfrentou na forma de oposição às forças das trevas, ao ódio de seus inimigos, à rejeição do mundo, ao esquecimento de seus discípulos à cruz, às trevas, ao abandono e à morte iminente. E ele fez tudo isso porque utilizou cada sopro de vida para viver no centro da vontade de Deus, para uma vida de confiança e fé para a glória de Deus. E foi assim que o nosso Senhor, como Senhor da angústia, triunfou sobre tudo. E o centurião estava certo. Verdadeiramente este homem é Filho de Deus. Verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. E que a nossa alma, irmãos, esteja sempre atenta a esta pontuação de que verdadeiramente este homem é o Filho de Deus, o meu Deus, o nosso amado Salvador, o único pelo qual nós temos acesso a Deus. Vamos orar? Senhor Deus, graças te damos, ó Pai, pelo teu amor, pela tua graça. Obrigado, ó Pai, por um texto tão belo, escrito de forma tão clara e tão vívida para nós, que traz, ó Pai, pontuações bem específicas para que a gente consiga, mesmo como homens, ó Pai, falhos, entender o máximo que a gente consegue entender do sofrimento e da angústia de Jesus. Obrigado porque o Senhor nos traz, ó Pai, pessoas que estudam e conseguem esclarecer e nos ajudar, ó Pai, a estudarmos e esclarecermos os nossos pensamentos e os nossos conhecimentos com relação à obra do Teu Filho. Obrigado, ó Pai, por toda a obra e o plano da salvação, e obrigado, Senhor, por o Senhor ter nos escolhido, por ter nos salvado, e esteja nos abençoando, ó Pai, como igreja reunida. Faça-nos aprender cada dia mais da Tua palavra e nos instrua, ó Pai, nas nossas escolas dominicais, nos nossos cultos familiares, no nosso culto solene, esteja nos abençoando em todos os momentos. Obrigado por tudo, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém.